Hebreus capítulo 11, versículos 22. Vamos estudar sobre a vida de José, esse próximo herói da fé, na nossa lista aqui de Hebreus 11. Então, versículo 22 diz assim: Pela fé José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, nós agradecemos pela Tua imensa bondade sobre nossas vidas, Teu cuidado, Deus, constante. Nós, Deus, somos indignos, Senhor, de Ti, de poder, Senhor, ser chamados de Teus filhos, de até Te servirmos, Deus. Nós não temos nenhum privilégio por nós, por nossa própria conta, Deus, de poder estar aqui até falando contigo. Nós só podemos fazer isso mediante, Deus, Jesus Cristo, que nos deu essa fé, essa confiança que temos em Cristo Salvador, naquela cruz que morreu por nós. Nos ajuda, Senhor, hoje a ouvir a Tua palavra, ouvir a Tua voz através da Tua palavra. Seja comigo, o Senhor também, como o Senhor já tem me instruído, me ensinado, através da vida de José, que o Senhor possa continuar também, Deus, e passar isso para a vida dos nossos irmãos que já têm ouvido e aprendido a respeito da sua conduta de fé. Então nos ajuda, Deus, nesse propósito, nesse alvo, para que sejamos, Deus, tenhamos a fé como a de José, como a dos demais aqui, mas em específico uma fé perseverante, uma fé que persevera, como José tinha, confiando na Tua promessa. Em nome de Jesus Cristo nós oramos a Ti. Amém. Então José é o oitavo herói da fé mencionado aqui em Hebreus 11. E quem era José? Quem era José? José, ele era o 11º filho de Jacó, ali com uma das suas mulheres, que era Raquel. E está ali em Gênesis 30, versículos 22 e 23. E José era irmão direto de Benjamim, que era o 12º filho de Jacó. Os 12 filhos, de Jacó. Então os últimos eram José e Benjamim, ok? E José, a história dele passa ali por 13 capítulos de Gênesis. Ela começa ali no capítulo 37, falando já da sua história, quando ele já tinha 17 anos. E depois vai até Gênesis 50, onde é tratado ali a respeito da sua morte, já no fim da sua vida, a família já toda dentro lá do Egito, o povo de Israel todo já no Egito, e José então ali, ele parte para o Senhor. E o nome José, e aqui hoje a gente vai fazer assim, uma introdução, um contexto a respeito da vida de José, e depois, claro, como é uma história muito interessante, tem muitos detalhes. José, a gente não pode pregar só uma vez, Tem que fazer uma série aí de mensagens só em José. Então a ideia é que a gente fale mais, trate mais sobre a vida de José ao longo dos próximos domingos, Sempre naquele revezamento que estamos fazendo entre EBD e essa série dos Heróis da Fé. E aqui eu queria observar com os irmãos a respeito do significado do nome José, certo? O que representa o significado do nome José? Esse nome ele foi dado por Raquel e significa Deus acrescentará ou Deus multiplicará. Então lá em Gênesis 30, não me recordo agora o versículo aqui, mas quando José nasce, então Raquel dá esse nome a ele, Chamou de José, e ali ela explica exatamente porque Deus acrescentou, ou Deus há de dar um outro filho, A esperança dela, naquele momento do nome José ali, era a ideia de que Deus haveria de dar um outro filho a ela. Era praticamente o primeiro filho dela, Aí, enquanto ela estava vendo as outras mulheres lá, a Lia com as outras servas, tendo filhos, e ela sem filhos, e quando ela teve o José, então ela falou, olha, Deus vai me dar outro, um outro filho. E aí chamou de José, que significa Deus acrescentará, ou Deus multiplicará. E apesar dessa certa competição por filhos aqui entre Lia e Raquel,
Aqui Raquel, ela demonstra o fato aqui de fé, de ter fé e saber que Deus iria acrescentar mais um filho a ela. Então ela tem um filho, mas a mente dela já está pensando no outro, né? Interessante isso, né? Mas ali ela aponta para essa fé. Ela cria que Deus haveria de dar um outro filho para ela. E ela demonstra no nome José, no primeiro filho dela, essa realidade, o que ela cria, certo? E o nome José, Deus acrescentará ou Deus multiplicará, nos aponta para a ideia de que o Senhor sempre prove ou provê as necessidades dos seus servos com abundância. Claro que o contexto que Raquel utiliza o nome era a ideia de filhos, certo? Mas em específico o nome José, ele traz consigo essa noção da provisão de Deus. De Deus há de suprir, Deus há de acrescentar, Deus há de prover. Deus não vai deixar que só fique nisso daqui, mas Deus há de ampliar. A ideia é isso, a ideia é de abundância, quando é dito aqui o nome José. É como que Deus há de trazer abundância para o seu povo. E isso, irmãos, é muito interessante, porque o nome José, sem dúvida, vai ter tudo a ver com a história do próprio José, né? Por mais que Raquel escolhe esse nome ali, visando um outro objetivo, mas esse nome vai cair muito bem para a história de José, porque este nome vai apontar para o fato exatamente de que José, em muitos momentos, vai precisar confiar em Deus. O Deus que proveria fisicamente e espiritualmente, quando até mesmo em sua vida tudo parecia ter fim. Então ele vai precisar confiar no nome que ele tinha, que era Deus acrescentará, Deus proverá, Deus multiplicará. Deus há de levar a uma condição que seja melhor do que a de hoje. Essa é a ideia, certo? Então, não apenas o próprio José, mas a gente pode entender que o significado do seu nome também abrangeu quem? A sua família, né? Então, de uma forma soberana, Deus conduz José por uma jornada tumultuada, atribulada, para que a sua família fosse suprida pelo Deus que sempre acrescenta e supre as necessidades. A gente vai ver aqui na história de José uma mistura de ações humanas e soberania de Deus. Como Deus utiliza os comportamentos das pessoas, os cenários ali das pessoas, os pecados até mesmo das pessoas, para ele poder promover o seu plano para o povo de Israel, o plano soberano dele, e para que esse plano, a promessa dele, fosse continuada, não tivesse fim. Então, no fim das contas, José, Deus acrescentará ou Deus proverá, serviu como uma espécie ou um tipo, a gente pode dizer assim, de um salvador para o seu povo. A gente vai ver que José era um tipo de salvador para o seu povo. E, claro, vamos ver semelhanças entre ele e o próprio Cristo até, né? Então, o próprio Deus, ele acrescenta vida ao seu povo para que eles não padecessem no tempo de escassez. E é isso que a gente vai ver em toda a história. Quando a gente lê a história de José, né, parece que a história é sobre José. Mas, na verdade, a história não é sobre José. A história é sobre Deus cuidando do seu povo e utilizando pessoas, né, nos mais diversos contextos para que esse povo pudesse passar por aquele tempo de escassez bem. E a sua promessa ser continuada, né? Então, irmãos, o Senhor, ele não acrescentou apenas provisão física ao seu povo, ao tirá-los da terra de Canaã por um tempo e levá-los para o Egito, mas acima de tudo ele supriu o povo com força e esperança da promessa feita a Abraão a respeito da terra. E aqui é um outro ponto bem interessante, né? Porque note, vamos pensar aqui rapidamente, né? Deus poderia prover o povo de Israel, mesmo naquela seca que a gente vai ver lá na frente, né? Mesmo naquela escassez de alimentos, dentro da terra de Canaã? A resposta é sim, né? Sim, com certeza. Não pode? Por quê? Lembra o fato, Deus sustentou um povo aonde? No deserto. E por que não poderia prover na terra de Canaã no tempo de escassez a mesma coisa? Mas aí há, novamente, aquilo que a gente falou agora há pouco. Deus não age, né, com a nossa lógica, né?
A nossa lógica é, Senhor, a ideia é, né, que se o povo pudesse sair pelo mundo pregando o evangelho, todo mundo ia se converter, né? É mais fácil isso. Agora, por que Deus tira exatamente o povo da terra de Canaã, certo? Que mais para frente é chamada terra que mana leite e mel, e conduz esse povo para o Egito? Quem levou esse povo lá para o Egito? Foi o próprio Deus. Então a gente percebe aqui dois cenários, né? Canaã e Egito, dois lugares. O melhor está em Canaã, né? Mas a questão é que muitas vezes Deus nos tira de certos locais como Canaã, um local escolhido por Deus, e nos leva para o Egito, para locais como o Egito. E Deus tinha um propósito pelo qual Ele tira o seu povo de lá e leva-o para o Egito, certo? Apesar de que, logicamente, a gente crê que Deus poderia prover o povo dentro da terra de Canaã. Mas Deus tem os seus propósitos. A gente vai ver mais para frente. Mas a ideia aqui era exatamente trazer a esse povo essa esperança na promessa. Novamente, temos que lembrar que quando nós estamos falando de fé, Deus não está usando a nossa fé para nos dar coisas. Deus não está criando em nós fé para nos dar coisas. Mas Deus está nos dando fé para dependermos dele. Então é isso que exatamente o povo precisava. O povo precisava de passar por essa experiência, né? As próximas gerações precisavam exatamente descer para o Egito, habitar lá durante um tempo, ser escravizados até, sair de lá, tudo no plano soberano de Deus, ir para o deserto, para padecer ali um pouco no deserto, para depois voltar para a terra. Porque Deus queria criar dependência do povo. Queria criar uma fé sólida, uma fé que não é baseada em apenas coisas, né, em eu crer para ter, mas em crer para depender de Deus. Então a gente consegue perceber isso, que Deus quer que seu povo confie na sua promessa. E isso é vívido e é nítido quando a gente olha para Hebreus 11, 22, que é o versículo que nós acabamos de ler, certo? Quando é dito ali que já no fim da sua vida, José, mesmo que na maior parte da sua vida, ele não tenha vivido na terra de Canaã, mas José confiava que o povo regressaria ao local prometido por Deus. Né? José vai sair com 17 anos de lá. Ele vai passar, ele nem vai voltar para a terra de Canaã. Ele só vai voltar, claro, só os ossinhos dele. Né? Mas ele, de carne e osso, vivo, andando, não. Então, para José, a jornada para o Egito foi o fim. Foi o fim. Olha, daqui agora, eu não vou voltar mais para Canaã. Deus tem um propósito para mim. Embora que esse propósito esteja interligado a Canaã, né? Porque por causa de mim o povo vai viver, não vão morrer de fome, e eles vão voltar depois, mas ali era o ponto final. José nunca mais ia voltar para sua terra natal. Ele ia passar, né? Quer dizer, Natal não, mas era a terra que ele nasceu em outro lugar, né? Mas ele nasceu lá pelos Orientes. Mas ele nunca mais iria voltar para a terra que de fato Deus tinha prometido, vivo, com carne e osso, de carne e osso. Entretanto, isso não reduziu a esperança de José e nem o deixou triste a um ponto dele ficar assim, puxa, né? Vim para cá, né? Perdi minha vida lá toda e vim para o Egito, né? Mas não. Mas note, como a gente leu ali no versículo 22, é dito o seguinte, que pela fé José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel. Ele sabia, eu não vou voltar, mas os filhos de Israel irão. E aí ele faz aqui um pedido, ele dá uma ordem no caso aqui, né? Bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. E aqui, claro, o autor de Hebreus é bem curto aqui na explicação, mas a gente vai ver isso lá na frente. Mas a ideia aqui é que, o que José diz aqui? Olha, eu sei que eu não vou voltar para Canaã, mas eu quero que vocês façam uma coisa. Quando vocês voltarem, peguem os meus ossos e me enterrem lá, e me sepultem lá. Então, com isso a gente percebe o quê? A esperança. Ele tinha fé. Ele cria que mesmo morto, ele voltaria à terra prometida por Deus. Né? Então, isso é fé, irmãos. Isso é fé. É fé, se a gente pensar no dia de hoje, é a mesma coisa. Mesmo que a gente morra, mas eu creio que Deus vai levantar a nossa igreja. Né? É esse tipo de fé que a gente tem que ter. O que a gente muitas vezes vê por aí é muita gente já, no primeiro, né, primeira pontinha de água que sobe no barco, já todo mundo já pula. Nem tenta colocar a mão para ver se, né, trava ali. Né? Então, falta fé.
Mas olha a fé de José. José olha para o cenário todo e fala, olha, Deus me trouxe para cá, teve um propósito, mas eu sei que o Egito não é a minha terra. O Egito não é o meu lugar. E mesmo que eu padeça aqui, mas eu creio nessa promessa de que Deus ainda vai tirar esse povo daqui e vai nos levar para a terra que Ele prometeu. Para a terra que Ele deu, para o fim escolhido por Deus para o seu povo. E isso é fé. E a gente, claro, vai notar na vida de José, né? Às vezes a gente fica até com um certo problema, né? Com José, que a gente às vezes não encontra erro, né? Na vida de José, pecado, né? Como nos outros, né? Mas ele era pecador, sim, claro. Embora que as passagens, os textos aqui que a gente olha, é que José sempre vence a tentação, sempre não deixa o pecado entrar na sua vida, né? Sempre é íntegro, não se mistura até mesmo com seus irmãos maus, mas ele está sempre ali firme. Mas claro, José era um pecador igual a nós, mas aqui é demonstrado a sua fé, até mesmo no final da sua vida. Ou seja, irmãos, quando saíssem daquela terra, o que sobrou do seu corpo seria levado para Canaã e enterrado na terra prometida por Deus. MacArthur descreve que José passou toda a sua vida adulta no Egito. Embora fosse um herdeiro da 4ª geração da promessa de Abraão, ele nunca voltou a Canaã durante o resto da sua vida. Contudo, diante da morte, ele ainda confiou que Deus cumpriria a promessa que havia feito e demonstrou essa confiança ao fazer que seus irmãos prometessem levar seus ossos de volta a Canaã para serem sepultados lá. E o Wenham, ele vai dizer que a história de José desenvolve um tema do Pentateuco ao mostrar o cumprimento gradual das promessas feitas a Abraão. Em particular, mostra como Deus abençoa até mesmo as nações por meio dos descendentes de Abraão. Porque se a gente notar, não é só a história de José, não é só a vida de José, não é só a família de José, mas a gente vai perceber que Deus está levando José para o Egito para que também o mundo ao redor não morresse de fome. Porque é dito que todos os povos vinham até o Egito para comprar pão. Né? Então, assim, é maravilhoso isso. É muito surpreendente isso. E quando a gente observa essa situação, a gente vê que Deus, Ele não está muito interessado com o que você planejou para a sua vida. José não tinha planos? Com certeza, né? José sonhava com muita coisa, né? Ele era um sonhador, né? Mas ele tinha planos para ele. Mas Deus não tinha, não era aquilo que Deus queria para ele. E Deus não se importou em perguntar a José, olha, eu posso te dar um outro plano aqui, José? Esse daí seu aí, esses seus sonhos aí. Posso, José? Tem uma permissão, José? Ele não fala isso. Ele vai lá e faz. Ele vai lá e age. E leva José até aquele ponto e a gente vai perceber que devia ser José mesmo. Para poder segurar toda essa barra e se manter firme ali, né, a um ponto em que pudesse Deus, pela graça e misericórdia dele, suprir até mesmo as nações à sua volta com o conhecimento que ele tinha, com a sabedoria que ele tinha, com a integridade e a fidelidade que ele tinha. E por isso que a gente denota essa ideia de José como um Cristo, né, como uma espécie de um Salvador para o seu povo da sua época. Né? Então, o Isbe ele vai dizer que a história de José nos encoraja a reconhecer a soberania de Deus nos assuntos da vida e confiar em suas promessas, não importa quão escuro o dia possa ser. E a gente vai ver que José, até chegar aonde Deus queria que ele chegasse, né, ele passou por muitas tribulações, passou por muitas provas, assim como o nosso Salvador. Né? E aí, naquele ponto, quando estava lá em cima, então José, ele fez aquilo que Deus, ele se lembrou de Deus, claro, né? E ele fez a vontade do Senhor, ele reconheceu o porquê que Deus tinha feito ele passar por toda aquela jornada. E a história de José, embora diferente, em estilo daquela dos patriarcas, continua o tema das narrativas dos patriarcas, que é Deus supera os obstáculos, entre aspas, né? Para o cumprimento da sua promessa. Deus sempre supera os obstáculos, entre aspas, porque para Deus não tem, né, obstáculos assim, para o cumprimento da sua promessa, que é meramente algo poético, né? Então, alguns fatos sobre a vida de José. O nome, qual é o nome, qual o significado do nome de José? Né? Deus acrescentará, Deus provê, né? Deus multiplicará. Ok, então, pelo menos isso vocês decoraram da mensagem de hoje. Né? A família de José, Jacó, seu pai, e a sua irmã, aliás, a sua mãe, Raquel. Né? E ele tem aí 11 irmãos, né?
a profissão dele, ele foi pastor de ovelhas, depois ele foi mordomo da casa de um dos chefes de Faraó e depois vice-governador do Egito, né? Uma ascensão incrível, né? E sem concurso público, né? Foi tudo por graça e misericórdia de Deus aqui, né? Porque imagine, ele era um estrangeiro. Ele não precisava, assim, ninguém ia dar para ele uma oportunidade. Né? Porque era alguém que foi vendido como escravo. Né? E depois ele morou na casa era como um mordomo. Né? Mas olha a ascensão que Deus deu. Né? Então, qual foi a razão disso? A promessa de Deus. A gente vai ver isso mais para frente. Ele viveu 110 anos, né? Muito pouco, né? 110 anos. Gênesis 50, versículo 26. E ele teve a sua morte natural. Então, já sofreu tanto, né? Pelo menos no fim, né? Tem uma morte mais tranquila. E a virtude destacada da vida de José, como a gente viu ali em Hebreus 11, 22, é que José perseverou na promessa de Deus, apesar das adversidades ocorridas em sua vida. E é isso que precisamos aprender com a vida de José. Que as adversidades, elas virão. Elas nunca vão deixar a gente em paz. Né? Sempre virão. Mas a questão é que a gente tem que ter perseverança nas promessas de Deus. Perseverança naquilo que Deus falou. Perseverança em que Deus cumprirá a sua promessa. E aí então vamos entrar hoje no contexto aqui da história de José. Então, vamos lá para Gênesis 37. Gostaria de apresentar aos irmãos ali. Como foi esse início da vida de José? Então, Gênesis 37, vamos ler ali os versículos 1 e 2. Então diz assim: habitou Jacó na terra das peregrinações do seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Então aqui é interessante, eu até vou parar aqui, porque aqui é o fechamento ali da história de Jacó. Até então a gente tem ouvido sobre a história de Jacó, e aqui no versículo 1 de Gênesis 37 há um encerramento. Então esta é a história de Jacó. Então ele termina aqui como se fosse um ponto final. Né? E aí depois ele começa aqui a nova história falando de José. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Então, o foco agora aqui de Gênesis 37 passa a ser José, certo? E José aqui, como é dito, tem 17 anos. Ele era um pastor de ovelhas, ele cuidava dos rebanhos dos seus pais, do seu pai Jacó, juntamente com seus irmãos, sendo que ele era o mais novo. O Benjamim não aparece nessa história aqui porque ele era criança, né? Praticamente um bebê. Então não tinha condição dele poder trabalhar, mas um jovem de 17 anos, né, para os tempos de antigamente, trabalhava. Né? Então, ao que tudo indica, José, ele cuida do rebanho do seu pai fielmente, enquanto que os seus irmãos, né, mais velhos, eles agiam de maneira errada com as coisas do trabalho do pai. Isso é bem nítido, e eu vou mostrar para os irmãos esse ponto aqui. Né? Quando, aqui no versículo 2, a gente lê que José, ele apacentava junto com os filhos, e aí no finalzinho ali do versículo 2 é dito que ele trazia más notícias, notícias ruins, né, dos seus irmãos, né, deles a seu pai. E a palavra que é colocada aqui para más notícias, né, quando a gente ouve assim, más notícias, a gente pensa em uma tragédia, né, a gente não pensa em uma coisa assim, vamos dizer assim, um problema, um pecado ou um crime, né, de alguém. Mais notícias é alguma coisa ruim que ocorreu, né, por um infortúnio, alguma coisa assim, mas não por um crime ou não por algo cruel e perverso. Né? Mas a ideia aqui da palavra mas é que ela pode ser traduzida também, a palavra raá, por perversidade ou crueldade. Então, se a gente pudesse traduzir essa palavra aqui, colocar uma outra palavrinha ali, a gente pode dizer que José trazia notícias perversas ou notícias cruéis,
dos seus irmãos. Né? Então o sentido é que os irmãos de José, eles, de alguma maneira, eles eram pessoas não muito sociáveis e boas. Né? Eram pessoas, como talvez muitos por aí, né? Fazendo mal pela cidade. Naquela época não era uma cidade, né? Era um deserto, era um local, né? Tinha cidades, claro, mas era uma coisa muito menor do que os dias de hoje. Mas eles faziam mal, eles faziam perversidade, eles faziam crueldade. Eles não era fofoquinha, não era intriga entre irmãos, eles não eram tão santos, vamos dizer assim, né? Eles tinham sim uma ligação em fazer o mal, em fazer o que era ruim. E José, né, que era fiel, que estava ali e sabia que aquilo era errado, então contava ao seu pai. Então nós não sabemos se aquilo era por ordem do seu pai. Talvez Jacó conhecia os seus filhos, né? Sabia como era a atitude deles. E aí pedia para o mais novo, né? Geralmente algumas famílias é assim, né? Olha, o que o seu irmão fizer, conta, né? Para mim, né? Aí fica aquela coisa, né? Então, a gente não sabe, mas é possível que o pai, Jacó, ele fazia isso. Ele falou, olha, traga para mim. O que está acontecendo lá com eles, lá, para eu poder saber. Ou também, pode ser que José ele trazia por iniciativa própria. Pode ser que ele via aquela atitude daqueles irmãos, ele ficava tão impressionado, e ele ia lá e contava ao seu pai, ao ponto que o seu pai disse para ele, olha, então traga mais, né, fale comigo se isso acontecer de novo. Né? Então sempre conte o que os seus irmãos estão fazendo. Então a gente pode perceber que tem um certo, já aqui um problema de relacionamento, né, dentro da família, desse leve trás, né? Então, no fim das contas, parece ser notório que José era uma espécie de fiscal e todos os demais irmãos sabem que ele está delatando ao seu pai pelas suas atitudes perversas. Né? E, no fim das contas, podemos então compreender que os seus irmãos nutriam uma certa repulsa e o tratavam como inferioridade, exatamente pelo fato desse José, né, não concordar com as atitudes dele. Então, enquanto os 10 estavam ali, macumunados, né, e conversando entre si, a gente vai perceber isso depois, eles resolvem as coisas e decidem entre si fazer o mal, José era o único que ficava de fora desse bolo e falava, não, isso é errado, eu não vou fazer. Então, só daqui a gente já percebe essa diferenciação, essa distinção entre o caráter de José e o dos seus irmãos. E para completar, lemos outro detalhe a respeito do relacionamento da casa de Jacó, como era o relacionamento desses filhos. No versículo 3 nós lemos assim, ora Israel, que era o nome de Jacó, amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. E aqui a gente pode notar, versículo 4 também, segue adiante, ele diz assim, que vendo pois os seus irmãos, que o pai o amava mais que todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. E aqui é nítido, né? Acontece, claro, aqui uma situação. A primeira situação é que Jacó ele mostra um certo favoritismo em amar mais a José do que aos outros irmãos, porque era o filho da sua velhice, né? Era o caçula, vamos dizer assim, um dos caçulas. Então tem essa questão, né, dos pais gostarem muitas vezes mais dos caçulas do que dos outros. Mas é errado isso, não pode, né? Os irmãos já ouviram eu já falando sobre isso, né? Então aqui Jacó segue a mesma linha de Isaac e de Rebeca, lembra? Rebeca amava mais a Jacó, Isaac mais a Esaú. E esse preferencialismo, né, gerou problemas de relacionamento terríveis, ok? Então, no fim das contas, José ama mais o seu filho, se expressa mais com amor para o seu filho, enquanto os outros começam a ficar um pouco, né, poxa, né? Ele está gostando mais dele, dá tudo para esse, para aquele, e para nós aqui nada, né, vamos dizer assim, né, na mente deles. E no fim de tudo, o versículo 4 nos diz que, aliás, versículo 3 e 4, finalzinho do 3 para o 4, que Jacó demonstrou esse amor ao ponto de que fez uma túnica talar de mangas compridas para José, certo? Então, Jacó faz essa túnica, dá esse presente para o seu filho,
E essa túnica, em algumas versões bíblicas, como a Septuaginta, ela é traduzida como uma túnica multicolorida. Era uma túnica, era uma veste, né? Como a gente conhece uma túnica, uma vestimenta, como se fosse o que poderia ser mais próximo, né? Um jaleco de um médico, né? Alguma coisa assim para os tempos modernos, né? Então, um sobretudo, né? Seria isso. Então tinha aquela túnica, e aquela túnica era multicolorida. E isso causou mais ira para os seus irmãos. Por quê? Porque este presente tem significados importantíssimos. Não apenas no sentido afetivo, mas no sentido também social. É o que eu vou mostrar para vocês aqui. Essa túnica multicolorida era um tipo de vestimenta comum entre os filhos dos reis, certo? Entre os filhos dos nobres. A gente tem um outro exemplo dessa túnica aparecendo nas Escrituras, lá em 2 Samuel, capítulo 13, versículo 18. Quando Tamar, filha do rei Davi, é descrito que ela também veste uma túnica igual ou semelhante à que José vestia. Lá é dito em 2 Samuel 13, 18. Trazia ela uma túnica talar de mangas compridas, tá exatamente assim lá, tá? Porque assim se vestiam as donzelas filhas do rei. Então, os filhos dos nobres, dos reis, eles vestiam esse tipo de túnica multicolorida, né, para destacar. Né? E, além disso, tintura naquela época era muito cara. Então, as pessoas vestiam uma camisa de uma cor só. Né? Então, quem vestia a camisa de uma cor só era tido como alguém inferior, como alguém que não tem recurso. Mas uma pessoa que se vestia com muitas cores, né, era uma pessoa que tinha dinheiro, né? Hoje é um pouco diferente, né? Se a pessoa se veste com muita cor, já é cafona, né? Já é meio a pessoa que não tem dinheiro mesmo. Mas lá naquela época não. Se vestir com muitas cores era um sinônimo de riqueza, de nobreza, certo? Porque a tintura naquela época era muito cara, extremamente cara. E esse tipo de vestimenta não era qualquer peça de roupa. Era uma marca de distinção que tinha o seu próprio significado. E o Thomas ele vai dizer que o significado disso é que implicava, né, quem tinha essa peça de roupa, ou quem tinha uma roupa semelhante a essa, naquela época, naquela região, implicava que aquela pessoa ficava isenta do trabalho braçal, que era o privilégio particular dos herdeiros e dos príncipes, dos nobres daquela época. E biblicamente tem como a gente observar isso através da vida de José. Gênesis 37, versículos 12 a 14. Perceba o que vai acontecer. José ele trabalhava junto com seus irmãos, não é isso? Isso. Trabalhava junto com seus irmãos. Ele estava junto, correto? Mas quando ele ganha essa túnica, quando ele recebe essa túnica, olha o que é dito ali nos versículos 12. E como foram seus irmãos apacentar o rebanho do pai em Siquém? Ué, cadê José aqui? José não está aqui mais, né? Perguntou Israel a José: não apacentam os teus irmãos o rebanho em Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. Ó, então ele já não está trabalhando mais aonde? Né? Perto das ovelhinhas, né? Ele não está mais lá no sol quente. Ele está agora com a túnicazinha dele bela, dentro de casa só, passeando, né? E balançando a túnica para lá e para cá, né? Vamos dizer assim. Então note que depois ele vai dizer: vem, enviar-te-ei a eles. Respondeu José: eis-me aqui. E disse-lhe Israel: vai agora, olha só, e vê se vão o quê? Bem os teus irmãos e o rebanho, e traze-me as notícias. Assim o enviou do vale de Hebrom, e ali ele foi a Siquém. Então perceba que José agora virou oficialmente um quê? Um gerente, né? Um fiscal, né? Ó, vai lá. Então, vai lá ver o que eles estão fazendo lá. Me traz lá as notícias, os relatórios, lá os números, né, do nosso rebanho. E aí José lá todo bonitão, né, vai lá conferir. Então perceba que a coisa mudou. Depois que ele ganha a roupinha, né? Então a gente percebe que a coisa muda. E se percebemos bem, após ganhar essa túnica, José não aparece, né, como eu falei, mais trabalhando no braçal. Ele vai supervisionar os seus irmãos. E a razão disso é única. Tem daquele versículo 2, que os irmãos faziam coisas más, enquanto José ele agia com fidelidade. Então, para Jacó, isso traz confiança, né? José era alguém confiável.
para cuidar dos negócios do seu pai. Então José é colocado já nessa posição, e ele nem é governador do Egito ainda, mas já recebe um cargo de chefia, né? Vamos dizer assim. E ele vai cuidar ali das coisas do seu pai, por causa da sua obediência, certo? E aí nós vamos perceber também que essa vestimenta que José ele recebe de Jacó o identificava como também um possuidor do direito de primogenitura da família, né? Mesmo que ele, por ordem, não era para receber o direito de primogenitura. Obviamente, né? José é o 11º filho de Jacó. Ainda tinham quantos? Tinham 10 na frente dele. O Rúben, que era o primogênito, não é dado a ele. É possivelmente que Jacó não tinha nem confiança no seu filho. E depois a gente vai ver que os filhos dele vão fazer um monte de coisa errada, que aí realmente mostra que eles não se tornam tão confiáveis, né? Então a gente percebe que quando Jacó dá essa túnica para José, coloca ele num tipo de cargo de fiscal ou de gerente dos seus irmãos, isso, aí a gente entende o versículo 37, isso causa o quê? Ódio. E os irmãos não podiam falar com ele mais pacificamente. Porque esse menino, né? A gente aqui, um monte de homem já grande, já era para o cargo ser nosso, né? Era para ser de Rúben, né? Era para ser de um outro, mas uma criança, né, 17 anos, um jovem, né, como é que ele, né, não tem sentido? Então perceba, irmãos, que isso também foi complexo, um desafio na vida de José. E este sinal do amor de Jacó por José, então, irritava e trazia ódio constante aos seus irmãos, mas, por outro lado, Jacó, ele era a favor de José pelo amor, mas também pela própria fidelidade que José tinha a ele. E para completar essa situação, se a coisa já estava feia, né, agora piora. Porque a partir do versículo 5, a gente vai perceber que José ele vai relatar 2 sonhos à sua família. E os sonhos que José relata não são sonhos assim muito agradáveis naquele momento da vida daquela família, né? Então, o irmão mais novo comandava os irmãos mais velhos, né? Orientava, era um ajudante do pai. E agora José vem contar 2 sonhos que também apontam para essa questão de liderança, dele ser o líder desses irmãos. O primeiro sonho, versículos 5 a 8, de Gênesis 37, é o dos feixes de grãos, onde é dito: teve José um sonho e o relatou aos seus irmãos, por isso odiaram ainda mais. E lhes disse: rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Olha, imagine. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disse aos seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso, tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e das suas palavras, né? Então, perceba, né? Então, José, o feixe dele estava em pé, enquanto os feixes dos outros irmãos estavam curvados. E claro, nesse sonho aqui a gente percebe já o lado da soberania de Deus. Até então, o ódio dos irmãos, a túnica que Jacó deu, né? O amor, aquela situação toda, José trazendo mais notícias para o pai, aquilo ali são ações humanas. Mas aqui a gente começa a ver a intervenção de Deus, né? E claro, os irmãos vão odiar isso, porque novamente, né, traz essa ideia de que José, uma criancinha, é superior a eles. E no fim das contas, então, José vai e conta mais um sonho. Versículo 9, ele diz: teve ainda outro sonho, e o referiu aos seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Por que 11 estrelas, né? Incrível, né? Podia não ser 20, né? Podia ser 30, porque 11, né? Então era exatamente... Então, contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: que sonho é este que tiveste? Acaso viremos eu e a tua mãe, e eles entenderam o sonho, né? E os teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? E o versículo 11 é dito que seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Então, no primeiro sonho, a gente percebe que Deus revela que os irmãos de José viriam a ele em busca de pão e comida. Porque os feixes de trigo, eles representavam ali a ideia do mantimento. Então, como se o mantimento dos irmãos iriam secar, ou da família iria secar, mas o mantimento de José iria permanecer, certo?
Então a gente compreende isso muito bem, né? A gente não precisa... isso daí não é uma interpretação que eu achei, está dentro da Bíblia, mas na frente, nos capítulos, a gente vai ver exatamente isso acontecendo na vida de José. E o segundo sonho, Deus mostra que José seria elevado numa posição entre os homens, da qual governaria a sua própria família. Da qual até mesmo o sol, que era o seu pai, e a lua, que era a sua mãe, e as estrelas, que eram os seus irmãos, eles iriam se curvar, se inclinar perante ele. Certo? E, claro, ele viria a ser uma autoridade sobre toda a casa de Israel, em certo sentido. E aqui, claro, cabe a gente parar um pouco aqui e olhar só uma coisinha rápida aqui, né? Que a gente tem que ter uma atenção a respeito de sonhos dentro da Bíblia, certo? Então, naquela época, aqui estamos falando do Antigo Testamento, Deus, ele utilizava sonhos como sinais e profecias. A gente percebe isso claramente, ok? Mas, hoje, nós devemos ter a nossa confiança nas Escrituras, pois ela é a verdade, a revelação final de Deus. Então, até aquela época, Deus usava os sonhos para isso, certo? E tem uma outra característica aqui nos sonhos aqui de José, e nos sonhos de outras pessoas dentro da Bíblia, quando a gente olha, é que nenhum sonho que Deus dava a essas pessoas era um sonho próprio da pessoa, ou para algo pessoal e particular da vida da pessoa. Era algo que envolvia uma promessa de Deus, que Deus já havia dado, e que envolvia o plano de salvação de Deus para o seu povo, ok? Então a gente compreende isso muito bem, que os sonhos aqui eles estão ligados ao desenrolar da história da redenção de Deus. Então, aquela imagem dos feixes, né, se curvando a José, e aquela imagem das estrelas se curvando a José, é a ideia exatamente de que Deus iria usá-lo como um salvador para o seu povo, para a continuação da sua promessa. Hebreus 1, versículos 1 e 2, a gente também tem esse entendimento que o Novo Testamento muda essa visão também, que é lá dito que, havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras, e aqui muitas maneiras inclui os sonhos, revelações, visões, aí note o que é dito aqui, aos pais pelos profetas, nestes últimos dias, ou seja, nos dias da vinda de Cristo, né, nos dias do Novo Testamento, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então Deus ele falou sim, de muitas vezes, de muitas maneiras, né, com sonhos, com revelações, com sinais vindos do céu e tudo mais, com anjos até, mas agora, nos últimos dias, ele nos falou por meio do seu Filho. E depois disso, nós vimos ali a conclusão do cânon bíblico, e hoje nós temos a palavra dele. E é por essa palavra que nós precisamos basear a conduta da nossa vida neste mundo, e não por aquilo que a gente sonhou. Então, se você sonhar hoje com alguma coisa, então acorde e conte o sonho só, né? E bola pra frente, vai trabalhar, agora não vai se basear no sonho para tomar decisão, para poder agir, falar com alguém. Que eu sonhei que eu tenho que, sei lá, não vou pro trabalho hoje, né? Porque vai acontecer alguma coisa ruim, né? A gente tem que ter muita atenção quanto a isso, certo? Porque sonhos, hoje, nos tempos de hoje, a gente tem que contar como um sonho, mas não como uma revelação de Deus, porque nós já temos a revelação bíblica. Então, aqui a gente nota que José passa por essa situação toda, né? Esse contexto inicial da sua vida é marcado por uma questão de ódio dos seus irmãos, pelo amor do seu pai, por essa distinção, por esses sonhos até. E no fim das contas a gente precisa perguntar, para a gente fechar o nosso tempo hoje, o seguinte: José precisava então contar esses sonhos? O que vocês acham? E aqui a gente chega a dois entendimentos a respeito dessa atitude que José teve de contar esses sonhos. A primeira é, José talvez era muito ingênuo, certo? Talvez ele contou aquilo achando que não iria ofender os seus irmãos. Ele não tinha talvez um aspecto de maldade nesse sentido, ou de orgulho, para ele poder falar isso, certo? Apenas ele sonhou e realmente aquilo impactou e ele queria contar, ok? Então a gente pode
imaginar que era por uma espécie de ingenuidade, podemos dizer assim, mas também pela soberania de Deus. O Senhor ele permite que José conte esses sonhos, pois queria deixar evidente aquilo que ele faria para a família de Jacó. E aqui eu posso dizer que eu compreendo que tem as duas coisas envolvidas, né? Então, José, a ingenuidade dele, mas também a soberania de Deus. Porque Deus nunca age sem que antes ele fale. Então, quando José estava contando aqueles sonhos, ele estava profetizando, dizendo o que iria acontecer lá na frente. E aqueles irmãos, eles deveriam, e o pai, deveria refletir nisso. Há um ponto que, quando a gente olha Gênesis 37, versículo 11, a gente percebe que os seus irmãos tinham ciúme dele, mas o pai, Jacó, considerava o caso consigo mesmo, no seu coração. No fim das contas, Jacó, a repreensão que Jacó deu ao próprio José foi mais uma repreensão de um pai que não queria passar vergonha na frente dos seus filhos, né? Eu tenho que repreender aqui, senão vai ter um problema na minha casa, né? Então, José, não faça isso não, José, não conte esse sonho não, José. Do que uma repreensão mesmo. Né? Porque Jacó, ele considerava aquilo. Ele falou assim, olha, isso não é normal. Meu filho, realmente, ele está sendo um destaque dentre os seus irmãos. Eu já coloquei ele numa posição diferente, já dos seus irmãos. Ele sonhou isso daí. Então isso tem a ver com Deus. Porque Jacó também sonhou, não sonhou? Jacó também teve essa experiência de sonho com Deus. Então ele estava considerando isso. Certo? Então a gente nota exatamente que a soberania de Deus, ela não é um projeto rígido, ao ponto de manipular ou limitar o comportamento humano. Mas Deus usa o comportamento humano, né, das pessoas ali da história, para que ele possa, então, mostrar o seu plano. Então, no fim das contas, irmãos, a gente percebe três situações que contribuíram para a reviravolta na vida de José. A primeira é, como nós falamos, o seu aspecto justo diante dos seus irmãos. Certo? Quando seus irmãos eram maus, José se mostrava fiel. Fiel ao pai, mas primeiramente fiel ao Deus do pai. Ao Deus eterno. 2. O favoritismo do seu pai por ele. A gente percebe que isso também é uma coisa marcante, que vai mudar a vida de José bastante, né? E 3. Os sonhos proféticos a respeito do seu futuro e do futuro de Israel, que aqui é o aspecto da soberania de Deus. Então essas três coisas vão ser os ingredientes da história que segue a partir do versículo 12 do capítulo 37, que é quando José é vendido como escravo e vai para o Egito. Então essas três coisas estavam interligadas. E o que podemos aprender ainda mais dessa história aqui hoje? Primeiro, nós aprendemos que por mais que sejamos íntegros em nosso viver, isso não nos isenta de passar por situações complexas e confusas. Tá? Ou seja, você pode andar em fidelidade, você pode servir a Deus de forma íntegra, você pode viver como um crente justo, um crente padrão, mas isso não te isenta de que você passe por problemas, por dificuldades, que você caia em armadilhas, que você seja surpreendido por algum problema sério e grave na sua vida. Isso não te isenta. A gente percebe isso na vida de José. Né? Se você pensasse de modo humano, quem era para sofrer, José ou seus irmãos? Quem você escolheria para poder sofrer, se você tivesse esse poder? Quem era? Os irmãos. Mas em toda a história de José, quem mais sofre é José do que os irmãos. Até quando José, ele reconhece os seus irmãos, lá no Egito. Ele olha para os seus irmãos, e quem é que chora naquela história ali? José. Ele chora porque ele sente que toda aquela dor que ele passou foi porque Deus colocou exatamente ele ali, para que ele pudesse ser uma bênção na sua casa, na sua família. E ele entende então todo o motivo da sua dor. Então, ser justo, íntegro e fiel não nos isenta de passarmos por problemas. Pelo contrário, exatamente Constable diz que Deus escolhe indivíduos fiéis e justos para posições de lideranças, né? Para que exatamente eles sejam trabalhados e sejam aperfeiçoados, para que continuem a obra de Deus. Né? E isso a gente vai ver na vida de José. E Deus utiliza então, por fim, o caráter de José
para ser um líder do seu povo, apesar dos tamanhos sofrimentos que ele passou. E por isso que eu digo, José é um tipo de Cristo. Se a gente nota lá em Isaías 53, versículos 10 e 11, a gente conhece esses versículos lá, e eu vou ler daqui a pouco, mas Deus faz exatamente isso com Cristo. Cristo perfeito, Cristo justo. Claro que José não era, né, perfeito, né, a gente sabe disso, mas ele tinha uma vida constante em justiça, podemos dizer isso. Mas Cristo era perfeito. Mas Deus fez moê-lo por nós. E lá é dito, né? Isaías 53, 10 a 11. Todavia ao Senhor agradou moê-lo. Perceba, ouça leia Isaías 53, 10 e 11 como se fosse José. Certo? Como se fosse José nesses versículos aqui. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelos pecados, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Note, né? A vontade do Senhor prosperará, né? O Deus que sustenta, o Deus que provê, né? Ele verá o fruto do seu penoso trabalho, de sua alma, e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. E no fim das contas, a gente percebe que é isso que acontece na vida de José. Claro que não tão assim, tão como Cristo, né, que morreu na cruz, mas a gente percebe que José ele carrega um peso, ele carrega uma dor que ele não merecia, né, passar por aquilo, mas ele carrega exatamente porque tinha um propósito. A vontade de Deus tinha que acontecer na vida dele naquela ocasião, e no fim das contas, Deus então traz os frutos do penoso trabalho de José, né, como de Cristo também. Então a gente percebe essa união, essa junção aqui, de ideias entre José e Cristo. Mas saia daqui ciente disso, que Deus não vai te impedir de você passar por aflições, mesmo se você for justo e piedoso. Mas Deus estará contigo a todo instante, como foi com José. E é isso que vamos ver mais pra frente nessa história. Amém? Vamos orar ao Senhor neste momento. Senhor Deus, nós agradecemos, Pai, porque olhamos essa história de José, Deus, esse início dessa história marcante da vida dele. E percebemos, Deus, muitas semelhanças com a gente. Talvez não semelhantes como José, como a fidelidade que José tinha, mas talvez, Senhor, semelhantes no aspecto de queremos fazer a Tua vontade, de queremos fazer aquilo que o Senhor quer. E muitas vezes vamos passar por sofrimentos, pessoas muitas vezes vão nos odiar, pessoas vão nos julgar, vão nos criticar, situações vão acontecer à nossa volta que vão nos pressionar, mas o Senhor está conosco. E como José foi perseverante na promessa do Senhor feita a Abraão, que também possamos, Deus, porque também temos essa promessa de vida eterna. Então que possamos, Senhor, olhar para isso e enfrentar as dificuldades da vida, sabendo de que o Senhor sempre nos prepara, Deus, um bom fim. De que nada nos acontece sem um propósito. E que no fim das contas o Senhor acrescentará. O Senhor multiplicará, o Senhor sempre suprirá e trará abundância ao seu povo, apesar das situações difíceis que ele esteja passando. Então nós agradecemos por isso, Deus, saber que o Senhor cuida de nós, em nome de Cristo. Amém.